Olá, turma, boa tarde. Tudo bem com vocês, meus amores? Bom, a Pro quer fazer um pedido para vocês. Eu gostaria que você procurasse um lugar reservado na sua casa, um lugar que estivesse em silêncio, para que você possa assistir a nossa aula, certo? Para que você possa entender e compreender o nosso assunto, tá bom, turma? Faça isso para mim, por favor, certo? Bom, gostaria também que vocês acompanhassem o assunto no livro de geografia, tá bom? Certo? Lá na página onde está falando sobre extrativismo. Aonde está falando sobre o que? Extrativismo. Nós vamos estar dando continuidade à aula passada. Na aula passada nós falamos um pouco sobre agropecuária e falamos um pouco sobre agricultura, que tem como principal objetivo o cultivo de alimentos, tais como verduras, legumes, cereais. Não foi isso que a Pro falou na aula passada? Pois é, e nós também falamos sobre a pecuária e seu objetivo. Qual é o objetivo da pecuária, minha Pro? É a criação de animais, tanto para a alimentação do homem, quanto para a matéria-prima, certo? Hoje a nossa aula é sobre extrativismo. Nós hoje vamos dar continuidade à aula de geografia da semana passada, que foi, como a Pro já falou, sobre agropecuária e sobre o pecuarista, não é? Sobre a pecuária. Hoje nós vamos falar sobre o extrativismo. Como a Pro já falou, acompanhe a leitura aí no livro, na página 326. Olha só, no seu livro Assim Eu Aprendo, página 326, sobre o extrativismo, certo? Ok? Então, vamos lá. Vamos agora saber o que é o extrativismo. O extrativismo é o ato de retirar da natureza recursos, tanto seja ele animal, vegetal ou mineral. Temos três tipos de extrativismo. Temos o extrativismo mineral, o extrativismo vegetal e o extrativismo animal. Agora, a Pro vai explicar um pouco sobre o extrativismo mineral, certo? Então, vamos lá com a Pro. No extrativismo mineral, ocorre a exploração de recursos minerais do subsolo. Que recursos minerais são esses, minha Pro? O ouro, o petróleo, o cobre, a prata, o diamante, são recursos que saem da onde? Do subsolo. Vocês já ouviram falar dos garimpeiros? Quem são os garimpeiros? São aquelas pessoas que trabalham em garimpos, garimpando o quê? Ouro, né? Procurando ouro, procurando também diamantes. Pois é. Então, esses recursos que saem do subsolo são esses que a Pro acabou de citar. O petróleo, vocês já ouviram falar que o petróleo, ele sai do subsolo? Pois é, inclusive aqui na suburbana tem alguns lugares onde o que teve uma certa época que surgiu o petróleo. Então a Petrobras veio para cá para poder o que? Escavar o subsolo para poder estar retirando o petróleo, certo? Então esse aqui é o extrativismo mineral, certo, turma? Vamos falar um pouco sobre o extrativismo vegetal. Nós já falamos sobre o extrativismo mineral, agora nós vamos falar sobre o extrativismo vegetal. No extrativismo vegetal, é a extração de produtos vegetais, né? Produtos vegetais que não foram cultivados pelo homem. Que produtos são esses, minha Pro? A madeira, óleos, vários tipos de óleos, frutos. Que frutas são essas, minha Pro? Por exemplo, o açaí, o cupuaçu. Outro exemplo também que nós temos do extrativismo vegetal é a borracha.
Pois é. Então, esses são alguns exemplos que nós temos do extrativismo vegetal, que é a extração de produtos vegetais. Certo, turma? Sobre o extrativismo animal. Já tá falando tudo, né, turma? Extrativismo animal. Bom, no extrativismo animal corresponde à atividade de caça de animais e também da pesca, ou seja, da pesca de quê? De peixes. Pois é, então aqui nós temos o extrativismo animal. Conhecer as diferenças, né, que existem entre o extrativismo e a agricultura e a pecuária. A Pro colocou aqui alguns tópicos sobre agricultura, pecuária e extrativismo. Vamos conhecer a diferença entre eles. Bora lá? Na agricultura, o homem planta e colhe, ou seja, ele só vai colher se ele o quê? Plantar, certo? Na pecuária, o homem cria para consumir. O que é que o homem cria? Porcos, gados, não é isso? Ele cria animais para poder o quê? Consumir. E no extrativismo, o homem já encontra tudo pronto da natureza. Então, essas daqui são as três diferenças entre, né? Essas daqui são as diferenças entre a agricultura, a pecuária com o extrativismo. Muito importante para a sobrevivência dos seres humanos. Porém, ele pode causar alguns problemas, certo? Que problemas são esses, minha Pro? Aqui a Pro colocou alguns tópicos. A redução das espécies de alguns animais e também de alguns vegetais. Pode também causar poluição no nosso meio ambiente. E também pode causar modificação do solo. Bom, turma, devido a alguns problemas desses do extrativismo, é que algumas atividades são controladas por leis e por regras, como por exemplo é o caso da pesca. É proibida a pesca com bomba, por isso que existe a lei para poder estar controlando essa pesca ilegal. Então esses são alguns problemas que o extrativismo ele traz para o nosso meio ambiente, certo, turma? Bom, meus amores, espero que vocês tenham entendido a nossa aula. Caso não tenha, volte o vídeo devagar, entendeu? Escute com atenção a nossa aulinha, preste bastante atenção no que a Pro explicou, tá bom? Faça a atividade direitinho, certo? Bom, a Pro vai ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, fique com Deus.